Um homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto. Não achando, disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele disse: Senhor, deixa este ano até que eu escave ao redor e a esteque, e se der fruto ficará, e se não, depois mandarás cortar. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Jesus contou essa parábola ensinando aos seus discípulos, aleluia, sobre a figueira infrutífera. E o que é uma figueira infrutífera? Ou uma árvore infrutífera? Árvore frutífera ou figueira infrutífera é toda aquela árvore que não dá fruto. Aleluia. E aqui nós vemos uma parábola da figueira infrutífera. Aleluia. Jesus dizendo aos discípulos: olha, um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto e não achou. E não achando, disse ao agricultor: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Aleluia. Corta, porque ela está ocupando a terra inutilmente. Mas o agricultor respondeu e disse: Senhor, deixa ainda este ano até que eu escave ao redor dela, eu esteque, eu adubo, eu coloque água e cuide dela de uma maneira diferente. Aleluia. E se ela der fruto, ela ficará, e se não, depois mandará cortar. Aleluia, glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Sabe o que isso significa? Essa parábola tem um significado tão forte. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. O significado é muito forte, porque essa figueira, ela representa, irmão, a vida de cada crente. Aleluia. Tem tanto crente que só é aparência, só tem o nome de crente. Aleluia. Mas fruto nenhum dá. Fruto de arrependimento não dá. Não tem testemunho onde mora, onde passa, no seu vizinho, no meio dos seus parentes. É uma verdadeiramente uma figueira infrutífera. Porque o crente que não tem testemunho de vida, no trabalho, na rua, em casa, ele é uma figueira, uma árvore morta. Para Jesus é como isso aqui, ó, tem que ser cortada e lançada no fogo para ser queimada. Isso tem vários significados. Isso serve para os crentes que não dá fruto, que não tem uma vida pautada na palavra. Crentes, aleluia, que é pior de que quem vai fora praticando as coisas erradas. Existe crente, irmão, que é uma verdadeira decepção para Jesus. É uma vergonha. Aleluia. Sem falar nas lideranças religiosas, nos líderes que tem por aí, né? Sem falar nesses pastores por aí, que é uma vergonha para o evangelho. Aleluia. O evangelho de Cristo, ele é puro e imaculado. Aleluia. Mas existe por aí pessoas, crentes, que estão envergonhando o evangelho. Então essa figueira que representa cada pessoa, irmão, que não dá fruto. Aleluia. E quem não dá fruto, o dono da vinha aqui é Deus. Aleluia. O agricultor que cuidava é Jesus. Aleluia. Mesmo aquela figueira ocupando a terra inutilmente durante 3 anos, o dono disse: olha, é para cortar e jogar no fogo. Não serve não. Porque já faz 3 anos que eu procuro fruto nela, e ela não dá fruto, e está ocupando a terra inutilmente. Então Jesus, né, que é o agricultor, disse: não, meu pai, não vamos cortar agora não, espere mais 1 ano, porque eu vou renovar aquela pessoa com o meu Espírito Santo,
Eu vou me revelar em sonho, em visão, através do louvor. Vou falar com ela, vou fortificar ela. Aqui ele usou a figura de linguagem, uma parábola, uma história, para ensinar as coisas espirituais. Quando o crente está nessa situação aqui, irmão, já fazia 3 anos que essa árvore não dava fruto, e o dono mandou cortar. Então, aleluia, significa que tem pessoas, irmão, que tem 10, 15, 20 anos de evangelho, mas não tem testemunho nenhum de vida. É uma verdadeira decepção. Aleluia, só tem aparência de crente, se veste como crente, aleluia, vai para a igreja, sou frequentador de igreja, leva a Bíblia debaixo do braço, mas o testemunho é péssimo. Aleluia, a vida é péssima. Não ganha uma alma para Jesus, porque não tem vida, não tem autoridade de pregar o evangelho para ninguém, porque ninguém quer escutar ele, nem ela. Por quê? Porque é a mesma coisa do mundo, só fala das coisas do mundo, só fala de futebol, só fala das coisas do mundo. Mas o crente que é lavado e remido no sangue de Jesus, irmão, ele é diferente. Ele só fala da palavra de Deus, ele só prega a palavra de Deus. Agora tem crente por aí que é uma decepção para o evangelho. Aleluia. Jesus morreu na cruz para nos salvar, mas esses camaradas aí decepcionam Jesus. Essas pessoas que não tem testemunho onde mora, tem não. Ninguém quer saber desse crente. Aleluia. Ele é odiado pelos vizinhos, é odiado pela família, é odiado pelos colegas de trabalho. É um péssimo testemunho onde chega, irmão. Então ele é uma figueira dessa, uma figueira infrutífera, porque não dá fruto. Mas o crente verdadeiro, lavado e remido no sangue de Jesus, onde ele chega, dá testemunho da verdade, todo mundo sabe que ele é crente, porque onde ele chega ele é fiel. Se é no trabalho ele é fiel, se é na rua ele é fiel, se é em casa ele é fiel, se é na praça, onde ele chega, dá testemunho de crente fiel. Aleluia. Porque a pessoa que anda na presença de Deus é diferente. Todo mundo conhece um crente. Onde chega a pessoa olha assim, ó, não precisa nem saudar com a paz, a pessoa não precisa nem dizer que é crente, a pessoa já vai saudando com a paz. Eu e ela estava no metrô ontem. Onde chegava, pô, Pai do Senhor, pessoas que a gente nunca viu. A gente conheceu uma senhora lá do Zumbi 2, que conhece minha mãe, ela é do Zumbi 1, minha mãe é do Zumbi 2. Aleluia, ela conhece minha mãe, conhece minhas irmãs. Minha irmã é secretária do ciclo de oração lá, minha mãe também faz parte lá do PROAC, meu sobrinho é dirigente da consagração. Aí a irmã me viu, aí correndo para mim, fui amizade com ela, aí começou a conversar, ela disse, aí eu disse, você só conhece a Adriana, ela é do Zumbi 2, é minha irmã. Conhece Lucas Miguel, que é dirigente da campanha de consagração. Ela disse, oxe, a família sua é um bem bonitão, alto. Eu digo, é meu sobrinho. Lucas, ele tem uma boa palavra. Eu digo, é meu sobrinho. É fruto. Eu ganhei tudinho para Jesus. Sabe por quê? Porque eu dou fruto. O meu testemunho no meio da minha família, só quem era crente era eu. Ninguém era crente. Mas Jesus, através do meu testemunho de crente, salvou minha mãe, salvou minhas irmãs, depois salvou minhas tias, salvou sobrinho, salvou parente, derente. Aleluia, saiu salvando a nação toda. Depois foi meus colegas de trabalho, aleluia, foi amigo de infância, pessoas que não conheciam Jesus, mas quando via eu passar, diz, rapaz, é muito diferente. Rapaz, o que aconteceu contigo? Eu digo, eu conheci Jesus. E ele transformou a minha vida, quer transformar a tua também. Me dá logo um abraço aqui, que Jesus mandou dar um abraço. Aí quando eu pensava que não, ele estava chorando. Eu quero fazer parte, eu quero aceitar esse Jesus teu. Eu quero ir para a tua igreja. Aleluia. Quantos Jesus nos salvou? Aleluia. Porque nós temos que dar fruto. Aonde chegar tem que ser verdadeiros. Não crente falsificado. Não crente genérico. Crente só de aparência. A Bíblia diz que Jesus, parece que é em Mateus, não, é Marcos, capítulo 10, aleluia. Jesus viu uma figueira e foi procurar fruto nela.
E a Bíblia diz que Jesus, não achando, amaldiçoou aquela figueira e disse: maldita, nunca mais nasça fruta em ti. Aleluia. Eu vou ver aqui direitinho onde é. Aleluia. Aqui achei. Fica no Evangelho segundo Marcos, capítulo 11, versículo 12 em diante. A figueira maldita tem um título. E no dia seguinte, quando saía de Betânia, teve fome. Olha, Jesus teve fome como homem, mas como Deus transformou 5 pães e 2 peixinhos, teve que comer 5.000 homens, fora crianças e mulheres. Como Deus transformou 5 pães e 2 peixinhos, teve que comer 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Mas como homem, ele teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folha, foi ver se ele achava alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folha, porque não era tempo dos figos. E Jesus falando disse: nunca mais coma alguém fruto de ti para sempre. E os seus discípulos ouviram isso. Aí pulando aqui para o versículo 20, fala assim: o poder da fé. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde a raiz. E Pedro, lembrando-se, disse: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. Jesus respondendo disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que se diz, tudo o que disser será feito. Por isso, 24, por isso vos digo que todas as coisas que pedires, orando, credes, recebereis e terá-lo-eis. E quando estiver orando, ao segredo, perdoa se tiver alguém feito alguma coisa contra ti, para que vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoares, também o vosso Pai que está no céu também não perdoará a vós nem as vossas ofensas. Aleluia. O segredo está no perdão. Veja aí o poder no perdão, a força do perdão e da oração também, né? O poder da fé, irmão. Porque Jesus viu uma figueira que só tinha aparência, tinha folha, aleluia, estava tão bonita, mas não tinha um fruto. Mesmo assim, os crentes de hoje em dia, os crentes de hoje em dia só parece que é crente, frequentador de igreja, mas não prega evangelho, não fala o ídolo do Senhor, não entrega uma literatura, não vai em porta em porta, não convida as pessoas para, aleluia, ouvir a palavra, não leva ninguém, e ninguém quer ir com ele também, porque ele é o diabo no meio da vizinhança. É um péssimo testemunho, um péssimo crente, é uma vergonha, é uma figueira infrutífera, irmão. Então Jesus, irmão, aleluia, ele usou esse exemplo com essa figueira para mostrar que a gente tem que dar fruto, aleluia, porque onde Jesus está tem que acontecer milagre, salvação e convenção, aleluia. Essa obra tem fruto aqui, ó. Irmã Selma é fruto desse ministério. Irmão Cláudio, eu não sei se permaneceu, mas aceitou Jesus lá. Antes aceitou Jesus lá. Davi estava fazendo um parto lá, não sei se estão permanecendo, mas estavam lá. Aleluia. E quantas pessoas, aquela moça que veio nos visitar, esqueci o nome dela agora, aceitou Jesus lá. Aleluia. E quantas curas, milagres, testemunhos através dessas campanhas que nós fazemos. Quantos testemunhos, agradecimento também no grupo de oração. Aleluia. Que as irmãs agradecem direto naquele grupo. Só faz parte também, né? Não, vamos botar no grupo de oração. Só vai entrar no, a gente tem um grupo de oração que é, olha, tem umas mulheres intercessoras, mulheres de oração no grupo, de todos os estados. A gente conhece missionários em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, a gente conhece em vários estados brasileiros. Mulheres de Deus, homens de Deus. Também tem daqui do Recife, tem de vários lugares. Pastores e homens de Deus e mulheres de Deus que oram, intercedem também daqui de perto também. Aí você vai fazer parte desse grupo para conhecer e aprender e eu ver o trabalhar de Deus como é feito através da oração, porque existe um poder na oração. Aleluia. Os discípulos ficaram maravilhados. Pedro disse logo: olha, Senhor, a figueira que tu amaldiçoasse, ela secou-se até a raiz. Jesus respondendo disse: tem fé em Deus, rapaz. Tem fé em Deus. Tem pessoas que não têm fé em Deus. Aleluia. Você precisa ter fé em Deus, rapaz.
ter compromisso com Ele. Para poder ter compromisso com você, você tem que ter primeiro compromisso com Deus. Mas tem pessoas que acham que não precisa de Deus. Esse é o pior que tem. É a pior situação espiritual, aquela pessoa que acha que está bom demais a vida dele. Está bom demais aqui. Mas quando tu morrer e for para o tribunal de Cristo, como é que tu vai chegar lá? Tu vai apresentar o que é Cristo? Cadê a tua obra? Porque a fé sem obra é morta. Tem que ter as obras junto com a fé. Aleluia. E muitos vão ser o quê? Aleluia. Jesus vai dizer: afasta-te de mim que eu não te conheço. Mas aqueles que fazem a vontade do Pai, aqueles que confessaram a fé em Cristo, Ele vai dizer: vende, bendito do meu Pai, possuir o reino que já está preparado antes da fundação do mundo. Aleluia. Mas para aquele que for rejeitado, ali vai haver choro, ranger de dente, e vão por fogo que não se apaga, onde o bicho não morre, e serão queimados lá. Porque também é brincadeira. O que Jesus passou para nos salvar. Mas tem pessoas que ainda não dão crédito ao sacrifício de Cristo. Tem pessoas que não estão nem aí, estão zombando da palavra de Deus, estão zombando, aleluia, do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário para nos salvar. Tem pessoas que acham que não precisa de Deus, irmão, porque tem uma conta financeira boa, um trabalho bom, ou uma vida boa financeiramente, diz: eu não preciso desse Jesus, desses crentes. Mas quando morrer, nada pode levar. A multidão levará para o cemitério, mas de lá para frente o caso será mais sério, porque vai ter ninguém para lhe acompanhar. Sabia que depois da morte tem um juízo? Sabia que depois da morte existe o juízo de Deus? Todos que morrem, para quem morre, Jesus já voltou, Jesus já veio. Esse é um mistério que poucos sabem. Para quem morre hoje, agora, Jesus já voltou. Aleluia. E Ele já voltou para muitos que estão aí, dormindo. Aleluia. E sabia que Jesus disse uma palavra a um jovem que chegou, ouviu a palavra dele e disse: eu vou te seguir, mestre. Para onde tu for, irei, mas deixa primeiro eu enterrar meu pai. Aí Jesus disse assim: deixa os mortos enterrar os mortos, vem tu e me segue. Vê para aí a pressa que Jesus tinha em salvar aquela vida. Disse: deixa os mortos enterrar os mortos. Ele disse: sabe o que ele queria dizer com isso? Que aquele que não segue Jesus está morto. Está morto espiritual, meu. É um morto vivo, é um zumbi. Aleluia. E a Bíblia diz: maldito é o homem que só espera em Deus nessa vida. Maldito é o homem que só pensa que existe essa vida aqui, ó. Isso aqui é passageiro, minha gente. A vida que nós temos com Cristo, a vida eterna que Ele prometeu para a gente, aleluia, é comparado, irmão, às águas do oceano que não tem fim. Aleluia. A nossa vida, irmão, é como se eu pegar um punhado de água aqui, ó, tentar segurar na minha mão. Não vou conseguir segurar a água, não. É a vida da gente. Mas a vida eterna com Cristo é o oceano todo. Aleluia. A vida eterna com Cristo é um oceano todo. Mas tem gente que não quer, irmão. Tem gente que não quer a salvação. Fica olhando assim: meu Deus do céu. Desde menino eu fico pensando assim: meu Deus, eu sempre fui crente, nasci criado, graças a Deus. Nunca me livrei, nunca me afastei. Eu fico olhando assim: tem pessoas que, meu Deus, brinca, irmão, com a vida. E assim: eu não preciso desse Jesus. Preciso não, estou tão bem. E espiritualmente tu está morto, rapaz. Acorda, desperta do que dorme. Porque o julgamento de Deus vai chegar, irmão. O julgamento de Deus vai chegar. Aleluia. Então, o estudo hoje